alunos, vamos falar agora a respeito dos gráficos estatísticos, certo? Uma ferramenta muito útil no estudo da estatística, beleza? Professor, o que vem a ser esse gráfico estatístico? É uma forma, tá, pessoal, de apresentação dos dados estatísticos, ou seja, aqueles dados que são coletados lá em campo, certo? Cujo objetivo é o de produzir no investigador ou no público em geral, né, para quem se apresenta essas informações, uma impressão mais rápida e viva, né, do fenômeno em estudo, beleza? Já que os gráficos falam mais rápido a compreensão do que as séries. Por que são essas séries? Séries são as informações que nós coletamos lá no campo, tá? Que são organizadas em tabelas, né? Enfim, né? Naquela tabela de frequências, beleza? Bom, então, pessoal, os gráficos elas serão uma ferramenta muito útil, né? Não só para o investigador, como para o público em geral. Então, você está lá fazendo uma pesquisa, você coleta essas informações, organiza essas informações na tabela. A tabela ela é uma forma de apresentar essas informações? Com certeza. E é uma forma de apresentação muito útil. Mas os gráficos eles ainda produzem um efeito muito mais rápido, né, do que a própria tabela. Principalmente quando você está fazendo essa apresentação para o público, né? Porque às vezes o público ele deseja saber, assim, não daquelas informações tão detalhadas como está lá na nossa tabela. Eles querem talvez uma informação um pouco mais resumida, né? Já os resultados, digamos assim, mais finais, né, da sua pesquisa. E aí você apresenta isso através de gráficos, certo? É muito comum fazermos essa apresentação através de gráficos. Bom, para tornarmos possível uma representação gráfica, estabelecemos uma correspondência entre os termos da série e determinada figura geométrica. Então vejam, pessoal, que as informações que nós coletamos, que estão ali na nossa tabela de frequências, né, a gente vai estabelecer uma relação dessas informações com alguma figura geométrica, certo? De tal modo que cada elemento da série seja representado por uma figura proporcional. A representação gráfica de um fenômeno deve obedecer a certos requisitos fundamentais para que seja realmente útil, ok? Os gráficos devem apresentar, obviamente, 3 elementos, tá, pessoal? Eles devem ser simples, tá? Gráficos muito complexos acabam confundindo o espectador, certo? Apesar que em algumas situações, principalmente para efeito de exercícios de vestibulares, concursos, né, Enem, essas situações, a gente tem uns gráficos às vezes um pouco complicados, né? Mas muito bem. Digamos que o seu objetivo não é fazer prova, né? Não é fazer um vestibular, um Enem, um concurso público. O teu gráfico ele deve apresentar simplicidade, ele deve apresentar clareza e, obviamente, veracidade, né? Óbvio que todas as informações ele tem que ser verídicas, beleza? Muito bem. Os principais tipos de gráficos são, tá, galera? Os diagramas, os cartogramas e os pictogramas. E nós vamos estudar cada um deles, certinho? Começando aqui então, pessoal, pelos nossos diagramas. O que vêm a ser os nossos diagramas? Esses aqui, tá, pessoal, os diagramas são os mais conhecidos pelos alunos, beleza? São os gráficos geométricos, tá, pessoal, de no máximo 2 dimensões, certinho? E para a sua construção, tá, pessoal, em geral, nós fazemos uso do sistema cartesiano, tá, pessoal? Vou até destacar isso aqui de outra cor, do sistema cartesiano. Bom, pessoal, com exceção lá do gráfico de setores, que é aquele gráfico aqui, né, de pessoal de circunferência, né? Muito conhecido também como gráfico de pizza, né? Algumas pessoas chamam isso de gráfico de pizza, principalmente por causa do Excel. Então, com exceção desse, tá, pessoal, desse gráfico, os outros gráficos eles são produzidos no sistema cartesiano, certo? Aquele onde nós vemos lá o nosso eixo X, certo? E o nosso eixo Y, beleza? Obviamente, na leitura dos gráficos, nós não vamos ver lá o eixo X assim, né? O X e nem o Y. Nós vamos ver uma outra informação que vai representar o eixo X e uma outra informação que vai representar o eixo Y. E nos próximos vídeos eu vou explicar mais detalhadamente para vocês como é que essa situação acontece.